Você não perde energia, você apenas permanece entrelaçado com o que já deveria ter soltado. Ao dominar o entrelaçamento quântico, seu subconsciente desbloqueia sua energia oculta, um livro escondido sobre o elo invisível entre mente, realidade e campo. Prólogo. Há algo acontecendo com você que quase ninguém percebe. Não é falta de energia, não é cansaço comum, e não é azar. Existe uma força silenciosa atuando nos bastidores da sua vida. Uma ligação invisível que mantém sua energia presa, mesmo quando você tenta avançar. Você sente isso quando quer mudar, mas algo puxa de volta. Quando decide ir, mas algo pesa. Quando sabe que poderia viver mais, mas não consegue se soltar do mesmo padrão. Isso não é fraqueza, é entrelaçamento. Você está conectado a coisas que já passaram, a versões antigas de si mesmo, a expectativas que não são mais suas, a emoções que continuam exigindo energia, mesmo em silêncio. E enquanto esses vínculos existem, o subconsciente não libera o que está guardado. Este livro não foi criado para te ensinar a desejar mais, nem para te fazer acreditar em algo novo. Ele foi criado para desfazer ligações invisíveis que você nem sabia que sustentava. Porque quando o entrelaçamento muda, a energia volta a circular. E quando a energia circula, a realidade responde. Se este livro chegou até você agora, não é coincidência. Talvez seja apenas o momento em que você está pronto para soltar o que nunca deveria ter ficado preso. Respire. O que você está prestes a ouvir não adiciona nada à sua vida. Ele libera. E depois disso, nada funciona da mesma forma. Capítulo 1. Você já está entrelaçado, mesmo sem saber. O entrelaçamento não começa quando você aprende sobre ele. Ele começa muito antes. Começa no instante em que você sente algo e não solta. No momento em que reage e registra. No segundo exato em que decide algo sobre si mesmo e nunca mais questiona. O entrelaçamento não é um evento, é um estado contínuo de ligação. Você não precisa estudar física quântica para estar entrelaçado. Você não precisa acreditar em nada para estar conectado. Você já está. A pergunta nunca foi se você está entrelaçado. A pergunta sempre foi: com o quê? Desde cedo, sua mente aprendeu a criar vínculos invisíveis, com experiências, com emoções, com pessoas, com fracassos, com expectativas. Cada vez que algo te marcou profundamente e você reviveu aquilo em silêncio, um fio foi criado. Cada vez que algo doeu e você não teve espaço para elaborar, outro fio se formou. Esses fios não são simbólicos, eles são funcionais, eles consomem energia. O subconsciente não entende passado como o tempo entende. Para ele, tudo o que ainda provoca reação ainda está acontecendo, e tudo o que ainda está acontecendo continua ativo no campo interno. É assim que o entrelaçamento se sustenta. Você acredita que deixou algo para trás, mas seu corpo reage. Você diz que superou, mas sua energia se contrai. Você segue em frente, mas algo invisível puxa de volta. Isso não é sabotagem, é coerência energética. O subconsciente mantém ligação com tudo aquilo que ainda exige resposta emocional. E enquanto exige, consome. Você acorda cansado não porque dormiu mal, mas porque passou a noite inteira alimentando vínculos invisíveis, pensamentos repetitivos, diálogos que nunca aconteceram, cenários que não existem mais. Tudo isso mantém o entrelaçamento ativo. E aqui está uma verdade desconfortável. Você não está preso ao que aconteceu. Você está preso ao que ainda reage dentro de você. O entrelaçamento não liga eventos. Ele liga estados emocionais. Duas pessoas podem viver a mesma situação. Uma segue livre, a outra fica presa por anos. A diferença não está no evento, está no vínculo criado. Quando você sente algo intensamente e não integra, o subconsciente cria uma ponte.
Essa ponte continua drenando energia mesmo quando você não percebe. Por isso, muitas pessoas vivem a sensação estranha de estar sempre cansadas, mesmo sem esforço físico excessivo. Elas não estão cansadas, estão entrelaçadas demais. Entrelaçadas com o que foi, com o que poderia ter sido, com o que nunca aconteceu. O entrelaçamento também se forma através de decisões silenciosas. No dia em que você pensou, eu não sou bom nisso. No momento em que decidiu, isso não é para mim. Na vez em que concluiu, minha vida é assim. Essas frases não são pensamentos, são contratos internos. E todo contrato cria vínculo. O subconsciente leva decisões muito a sério. Ele não questiona se foram feitas na dor, no medo ou na imaturidade. Ele apenas sustenta, e sustentar exige energia. É por isso que tantas pessoas sentem que algo dentro delas está travado. Não está, está ocupado. O maior erro é tentar ativar energia nova quando a antiga ainda está presa em vínculos antigos. Energia não se multiplica quando está amarrada. Ela se esgota. Você não precisa buscar mais força. Você precisa liberar o que já está em uso. Mas antes de liberar, é preciso reconhecer. Reconhecer que você está entrelaçado com coisas que já não combinam com quem você é hoje. Reconhecer que sua energia está espalhada em lugares que não te nutrem mais. Reconhecer que nem todo vínculo é consciente, mas todo vínculo cobra. O entrelaçamento se fortalece quando você reage sem presença. Quando algo acontece e você reage automaticamente, o fio se reforça. Quando algo é dito e você absorve como verdade, o nó se aperta. O subconsciente não distingue o que é real do que é repetido. Ele distingue apenas o que é sentido com intensidade. Por isso, o passado que ainda provoca emoção continua ativo. E enquanto está ativo, continua exigindo energia. Este livro não vai te pedir para esquecer nada. Esquecer não desfaz vínculos. Ele vai te conduzir a algo mais profundo. Parar de sustentar ligações que já cumpriram seu papel. O entrelaçamento não é um inimigo. Ele é um mecanismo. E como todo mecanismo, pode ser reorganizado. Mas não com luta, não com força, não com negação. O entrelaçamento se desfaz quando a energia emocional deixa de ser alimentada. E isso exige consciência silenciosa. Neste capítulo, você não aprende a fazer nada. Você aprende a perceber. Perceber onde sua energia ainda está presa. Perceber quais pensamentos drenam mais do que constroem. Perceber quais memórias ainda exigem resposta. Porque tudo o que exige resposta mantém vínculo. E tudo o que mantém vínculo consome energia. Você já está entrelaçado. Sempre esteve. A diferença é que agora, pela primeira vez, você começa a perceber isso. E percepção é o primeiro passo para qualquer liberação real. Nos próximos capítulos, você não aprenderá a criar algo novo. Você aprenderá a desfazer o que está ocultamente mantendo sua energia presa. E quando isso acontece, algo muda de forma quase imperceptível no início. O peso diminui, a mente clareia, o corpo responde diferente. Não porque algo foi adicionado, mas porque algo foi solto. O entrelaçamento não começa quando você aprende sobre ele. Ele começa quando você sente, reage e decide. E agora, pela primeira vez, você começa a escolher onde sua energia permanece ligada. E isso muda tudo. Capítulo 2. O subconsciente não cria, ele conecta durante muito tempo. Você ouviu que o subconsciente cria a realidade, que basta programá-lo, que basta repetir, que basta acreditar. Mas essa é apenas uma meia-verdade, e meias-verdades são as que mais atrasam. O subconsciente não cria, ele conecta. Ele não gera acontecimentos do nada. Ele organiza vínculos invisíveis entre você e o campo da realidade. E essa diferença muda tudo. Criar sugere esforço ativo.
Conectar sugere alinhamento. O subconsciente não é um gerador, ele é um nó de ligação, um ponto silencioso onde estados internos se conectam a possibilidades externas. Tudo o que chega até você passa primeiro por esse nó, não porque ele decide conscientemente, mas porque ele mantém coerência entre o que você sustenta internamente e o que você experiencia externamente. O erro das abordagens superficiais é tentar usar o subconsciente como ferramenta de imposição, como se ele obedecesse ordens diretas. Mas o subconsciente não responde a comandos isolados, ele responde a padrões de conexão. Você pode afirmar algo 1000 vezes. Se o padrão interno estiver conectado a outra coisa, nada muda, porque o nó continua ligado ao mesmo lugar. Imagine o subconsciente como uma central de fios. Cada fio conecta você a experiências, pessoas, emoções, versões de si mesmo, expectativas, medos, desejos não resolvidos. Esses fios não se desfazem porque você quer. Eles se mantêm porque a energia ainda circula por eles. Enquanto a energia circula, a conexão permanece ativa. Por isso, muitas pessoas acreditam que estão manifestando errado, mas, na verdade, estão conectando certo, só que com o lugar errado. O subconsciente não julga. Ele não escolhe o que é bom ou ruim. Ele apenas mantém ligação com aquilo que recebe atenção emocional contínua. A emoção é o sinal de tráfego. Quanto mais emoção, mais energia circula. Quanto mais energia circula, mais forte o vínculo. É assim que o subconsciente opera como nó. Ele conecta você ao que é familiar emocionalmente, não ao que você deseja intelectualmente. E isso explica por que tantas pessoas repetem padrões que conscientemente rejeitam. Elas dizem, eu não quero mais isso, mas sentem, isso ainda é conhecido. E o subconsciente responde ao conhecido, não por sabotagem, mas por estabilidade. O campo da realidade não responde a pensamentos soltos. Ele responde a configurações de ligação. E quem organiza essas configurações é o subconsciente, não criando, mas conectando. O subconsciente funciona como um tradutor silencioso. Ele traduz estados emocionais em experiências, crenças implícitas em situações, decisões antigas em caminhos repetidos. Não porque deseja, mas porque mantém coerência. Por isso, tentar forçar manifestação gera cansaço. Você tenta empurrar algo novo enquanto o nó interno continua conectado ao antigo. E isso cria tensão. Tensão não manifesta, tensão drena. A mudança real começa quando você entende que não precisa criar nada. Você precisa reorganizar as conexões. Isso exige algo contraintuitivo. Parar de tentar convencer o subconsciente. O subconsciente não se convence. Ele se reconfigura quando o fluxo emocional muda. Quando você deixa de alimentar uma conexão, ela enfraquece. Quando você sustenta outra com presença estável, ela se fortalece. Não é rápido, mas é preciso. O nó não se move por empolgação. Ele se move por constância. Existe uma diferença profunda entre desejar algo e estar conectado a algo. Desejo é pensamento. Conexão é estado. Você pode desejar abundância e ainda estar conectado à escassez. Pode desejar liberdade e ainda estar conectado ao medo. Pode desejar amor e ainda estar conectado à perda. O subconsciente não cria o desejo. Ele mantém a conexão dominante e o campo responde a isso. Outro ponto essencial: o subconsciente não trabalha com tempo. Uma emoção vivida há 20 anos, se ainda ativa, está conectada agora. Para o nó, não existe passado resolvido. Existe apenas vínculo ativo ou não. É por isso que o trabalho real não é lembrar ou reviver. É desconectar energia emocional. Quando a energia deixa de circular, o fio perde função e o nó se reorganiza sozinho.
O subconsciente não precisa ser forçado a mudar. Ele muda quando não há mais motivo para manter a ligação. E isso acontece quando você deixa de reagir da mesma forma. Reagir mantém conexão. Responder com presença reorganiza. Este capítulo não te pede para fazer afirmações. Ele te pede para observar onde sua energia ainda flui automaticamente. Para onde vai sua atenção quando algo te incomoda? O que você revive quando está em silêncio? Que tipo de pensamento sempre puxa a emoção? Ali estão os fios. E enquanto esses fios estiverem ativos, o subconsciente continuará conectando você às mesmas experiências, não por maldição, mas por fidelidade ao padrão. O campo da realidade não resiste à mudança. Ele apenas respeita a coerência. Quando o nó muda, o campo muda. E o nó muda quando você para de alimentar ligações que já não servem e começa a sustentar estados que não dependem de esforço emocional. Isso não acontece em um dia, mas acontece. E quando acontece, a sensação é estranha no início. Menos ansiedade, menos urgência, menos drama interno, como se algo tivesse sido desligado, porque foi. O subconsciente não cria realidades, ele conecta você a elas. E agora que você entende isso, o trabalho deixa de ser mágico e se torna silenciosamente preciso. Nos próximos capítulos, você vai aprender a identificar quais conexões drenam sua energia e como permitir que o nó interno se reorganize sem luta. Porque quando o subconsciente muda de conexão, a realidade responde. Sempre. Não por crença, mas por alinhamento estrutural. E isso muda tudo. Capítulo 3. Os vínculos invisíveis que drenam sua energia. Você não perde energia por trabalhar demais, nem por pensar demais, nem por sentir demais. Você perde energia por manter vínculos invisíveis ativos. Vínculos que não aparecem, não fazem barulho, mas consomem constantemente. A maioria das pessoas acredita que energia se perde com esforço físico ou mental. Mas o verdadeiro esgotamento vem de algo mais silencioso. Energia presa ao que não está mais acontecendo, mas continua sendo sustentado. Esses vínculos não são escolhidos conscientemente. Eles se formam quando algo toca fundo e você não tem espaço interno para soltar. Um pensamento repetido, uma memória não integrada, uma pessoa que ainda ocupa espaço emocional, uma expectativa que nunca se cumpriu. Tudo isso cria laços, e laços exigem manutenção energética. O subconsciente não corta conexões automaticamente. Ele mantém tudo o que ainda recebe atenção emocional. Não importa se é atenção positiva ou negativa. Importa apenas que a energia continue circulando. Pensamentos são um dos vínculos mais comuns e também os mais subestimados. Você acredita que pensar não custa nada, mas cada pensamento recorrente que ativa a emoção funciona como um fio ligado diretamente à sua reserva energética. Pensar sem emoção é neutro. Pensar com emoção é vínculo. Quando você revive uma conversa antiga e sente raiva, culpa ou arrependimento, você não está apenas lembrando, você está alimentando uma conexão. E cada conexão ativa puxa energia para se sustentar. Memórias funcionam da mesma forma. Não é a memória em si que drena, é o estado emocional associado a ela. Duas pessoas podem lembrar do mesmo evento. Uma sente neutralidade, a outra sente um aperto no peito. Para o subconsciente, só uma delas ainda está conectada. Enquanto houver reação, há vínculo. E enquanto houver vínculo, há consumo. Pessoas também se tornam vínculos invisíveis, não apenas aquelas que estão presentes, mas principalmente as que não estão mais. Pessoas que você ainda tenta agradar em pensamento, que você ainda tenta provar algo, que você ainda sente que precisa ser visto, reconhecido ou perdoado. Mesmo ausentes, essas pessoas continuam ativas no campo interno.
Cada pensamento sobre elas é uma troca energética silenciosa. Cada emoção não resolvida é um fio que permanece conectado. E o mais perigoso desses vínculos é que eles parecem normais. Você acha que está apenas lembrando, mas está sustentando. Expectativas são outro dreno poderoso. Não expectativas conscientes, mas aquelas silenciosas que você carrega há anos. A expectativa de que algo um dia aconteça, de que alguém mude, de que o passado se justifique, de que uma resposta finalmente venha. Expectativa é energia projetada no futuro sem retorno. É como deixar uma parte de si sempre à frente do agora. Enquanto você espera, sua energia não está inteira aqui. E energia fragmentada nunca se renova totalmente. O passado drena energia não porque aconteceu, mas porque continua sendo consultado. Toda vez que você toma uma decisão baseada no que deu errado antes, você reativa o vínculo. Toda vez que você se define por algo que viveu, você reforça o laço. O subconsciente não distingue lembrança de identidade. Ele entende apenas: isso ainda importa. E tudo o que importa energeticamente continua ativo. Existe um sinal claro de que um vínculo está drenando sua energia. Você sente peso sem ação. Você pensa, mas não se move. Isso acontece porque a energia está sendo usada para sustentar o vínculo, não para criar movimento. Energia presa não se transforma em ação. Ela se mantém em circuito fechado. É por isso que muitas pessoas sentem que estão sempre cansadas, mesmo quando descansam. O descanso físico não libera vínculos emocionais. Dormir não corta laços. Distração não corta laços. Tempo não corta laços. Só uma coisa corta: a retirada consciente de energia emocional. E isso não é feito com luta. Você não quebra vínculos brigando com eles. Você os dissolve parando de alimentá-los. Quando você deixa de reagir da mesma forma, o fio começa a enfraquecer. Quando você observa um pensamento sem se envolver emocionalmente, a corrente perde força. Quando você lembra sem reviver, o vínculo se dissolve lentamente. Esse processo não é imediato, mas é definitivo. A energia que antes estava presa começa a voltar. E quando ela volta, você sente algo estranho no início, mais silêncio interno, menos urgência, menos necessidade de explicar, como se algo tivesse sido desligado. E foi. Você começa a perceber que muitas coisas que te cansavam não eram problemas reais, eram vínculos ativos demais. Este capítulo não te pede para analisar o passado, ele te pede algo mais sutil, perceber onde sua energia ainda reage automaticamente, onde você perde o centro, onde o corpo responde antes da mente, onde o pensamento puxa a emoção sem pedir permissão. Ali estão os laços. E cada laço dissolvido libera energia imediatamente disponível. Você não ganha energia nova, você recupera a sua. Nos próximos capítulos, você aprenderá como reconhecer quais vínculos podem ser soltos sem confronto, sem culpa, sem dor desnecessária. Porque a energia que você procura nunca esteve ausente. Ela apenas estava presa em lugares que já não precisam mais de você. E quando você solta, ela volta, naturalmente. Capítulo 4. Entrelaçamento. Não é desejo, é frequência sustentada. Existe um erro silencioso que impede a maioria das pessoas de acessar qualquer mudança real. Elas acreditam que desejar algo é o mesmo que se conectar a isso. Não é. Desejo não cria entrelaçamento. Desejo cria tensão. O entrelaçamento acontece em outro nível, um nível muito mais sutil e constante. Entrelaçamento não nasce do que você quer, ele nasce do que você sustenta. Você pode desejar algo intensamente e ainda assim estar completamente desconectado daquilo. Pode querer prosperidade enquanto sustenta medo.
Pode querer liberdade enquanto sustenta controle. Pode querer mudança enquanto sustenta apego ao conhecido. O subconsciente não responde ao desejo, ele responde à frequência dominante. Desejo é episódico, frequência é contínua. Desejo aparece, vai embora, retorna, frequência permanece. É por isso que tantas pessoas desejam por anos sem nunca se aproximar de verdade. Elas querem, mas não sustentam. Sustentar não é repetir frases, não é visualizar de vez em quando, não é torcer para dar certo. Sustentar é habitar um estado, e isso exige coerência interna. Quando você deseja algo, normalmente o faz a partir da falta, e falta não conecta, falta separa. Desejar a partir da falta reforça o vínculo com a ausência. O subconsciente entende isso com precisão. Ele não interpreta a frase "eu quero isso". Ele interpreta o estado por trás da frase. E se o estado for carência, o nó se mantém ligado à carência. Não importa o objeto do desejo. O campo responde ao estado sustentado, não ao objeto imaginado. Por isso, muitas pessoas se frustram com práticas espirituais. Elas fazem tudo certo, mas continuam no mesmo lugar. Porque estão desejando a partir da mesma frequência. Desejo intenso, sem sustentação, é apenas oscilação emocional. E oscilação não cria ligação estável. O entrelaçamento exige continuidade. Ele se forma quando um estado interno é vivido de forma consistente, sem esforço consciente. Esse estado não precisa ser positivo, ele precisa ser constante. Por isso, pessoas que vivem no medo se conectam facilmente a situações que reforçam medo. Pessoas que vivem na expectativa se conectam a adiamentos. Pessoas que vivem na urgência se conectam a atrasos, não porque desejam isso, mas porque sustentam esse estado. O erro é tentar mudar a realidade sem mudar a frequência sustentada. E frequência não muda com vontade, ela muda com presença repetida. Sustentar é permanecer no mesmo estado, mesmo quando não há retorno imediato. É por isso que o entrelaçamento real não acontece quando você está animado. Ele acontece quando você está neutro, quando não há euforia, quando não há ansiedade, quando não há esforço para sentir algo específico. É nesse estado que a frequência se estabiliza, e só frequências estáveis se entrelaçam. Desejo é movimento para fora. Sustentação é permanência interna. Quando você deseja algo, sua energia vai até aquilo. Quando você sustenta, aquilo vem até você. Porque agora existe coerência. O subconsciente não precisa correr atrás. Ele mantém o nó ativo porque o estado não oscila. Outro ponto essencial: sustentar não é fingir. Fingir gera conflito interno. Conflito quebra frequência. Sustentar é permitir que um estado exista sem resistência. Por isso, estados simples funcionam melhor do que estados exaltados. Calma sustenta mais do que empolgação. Clareza sustenta mais do que esperança. Presença sustenta mais do que expectativa. Quando você está presente, sua frequência se estabiliza naturalmente. E o entrelaçamento acontece sem esforço. É nesse ponto que algo muda. Você para de querer tanto, para de desejar com urgência, para de tentar convencer o campo, porque percebe que o desejo excessivo é um sinal de desconexão. Quanto mais você sustenta, menos você deseja, não porque perdeu vontade, mas porque perdeu carência, e carência é o maior inimigo do entrelaçamento consciente. O campo não responde a pedidos desesperados. Ele responde a estados resolvidos. Estados que não precisam provar nada. Sustentar não significa se acomodar, significa não oscilar emocionalmente a cada estímulo. Você continua agindo, continua ajustando, continua caminhando, mas não muda de estado a cada resultado. Esse é o segredo silencioso.
Quando você sustenta uma frequência, mesmo sem ver resultados imediatos, o nó interno se fortalece. E quando o nó se fortalece, o campo reorganiza caminhos, não de forma dramática, mas precisa. Portas começam a aparecer, situações se rearranjam, pessoas surgem ou saem, tudo sem esforço visível, porque agora existe entrelaçamento real. Este capítulo não te pede para parar de desejar. Ele te convida a algo mais poderoso, parar de oscilar, escolher um estado interno e permanecer nele com presença, não por horas, por dias, por semanas, e deixar que o campo responda, porque quando a frequência se sustenta, o entrelaçamento acontece. E quando o entrelaçamento acontece, a realidade não precisa ser forçada. Ela apenas acompanha. Sempre. Capítulo 5. A energia oculta não está bloqueada, está ocupada. Existe uma crença que se espalhou silenciosamente e atrasou mais pessoas do que qualquer falta de fé. A ideia de que sua energia está bloqueada, de que algo em você não flui, de que existe um trava invisível, de que você precisa ativar, despertar ou liberar algo que não funciona. Mas essa leitura está errada. Sua energia não está bloqueada, ela está ocupada, e isso muda tudo. Energia bloqueada não se move. Energia ocupada está em uso constante. Você não sente cansaço porque está vazio. Sente porque está gastando energia onde não deveria mais. O maior erro espiritual é tentar ativar energia nova sem antes liberar a que já está comprometida. É como tentar ligar um novo aparelho sem desligar os antigos da tomada. O sistema sobrecarrega. Não porque falta energia, mas porque ela está sendo drenada por conexões antigas. A energia oculta não é misteriosa. Ela não está dormindo. Ela não precisa ser acordada. Ela está presa a laços que continuam ativos no seu campo interno. Laços emocionais, laços mentais, laços identitários. Você gasta energia tentando sustentar quem já não é, tentando manter versões antigas de si mesmo funcionando, tentando provar algo para histórias que já acabaram. E isso consome muito mais do que você imagina. Cada pensamento que tenta justificar o passado é energia em uso. Cada emoção não integrada é energia circulando em circuito fechado. Cada expectativa não solta é energia projetada sem retorno. E tudo isso acontece ao mesmo tempo. Por isso, não adianta meditar mais, afirmar mais, visualizar mais, se a energia continua presa aos mesmos vínculos. Você não está sem energia, você está mal distribuído internamente. A energia segue o vínculo. Onde há laço ativo, há fluxo, e onde há fluxo constante, há gasto. Muitas pessoas acreditam que estão sem força, quando, na verdade, estão sustentando laços demais ao mesmo tempo. Laços com o passado, laços com o medo, laços com expectativas alheias, laços com histórias que não pedem mais continuidade. O subconsciente não economiza energia, ele apenas mantém coerência. Se algo ainda importa emocionalmente, ele sustenta, mesmo que isso custe caro. Por isso, tentar ativar energia sem revisar os vínculos gera frustração. Você até sente algo por alguns minutos, uma elevação, uma sensação boa, mas logo tudo volta ao normal, porque a energia recém-ativada é imediatamente puxada para os laços antigos. Como água em um terreno cheio de rachaduras, ela não fica, ela escorre. O problema nunca foi falta de energia, foi excesso de amarras. A espiritualidade moderna errou ao tratar energia como algo a ser criado em vez de algo a ser liberado. Você não precisa de mais energia. Você precisa de menos ocupação interna. E isso exige coragem. Coragem para soltar laços que dão sensação de identidade. Porque muitos vínculos drenam energia, mas dão a ilusão de pertencimento. Você se identifica com a dor, com a luta, com o esforço constante. E soltar isso parece perder algo. Mas não é perda,
é recuperação. Quando você solta um vínculo errado, a energia retorna imediatamente, não como euforia, mas como presença. Você sente mais clareza, mais silêncio, mais espaço interno, e esse espaço é o que permite qualquer criação real. Energia ocupada não cria, ela mantém. Energia livre cria movimento. Outro erro comum é tentar cortar laços com força. Força cria resistência. Resistência fortalece vínculo. Você não solta laços brigando com eles. Você solta parando de investir energia emocional. Quando você deixa de reagir da mesma forma, o laço perde função. Quando você observa sem se envolver, a energia começa a se recolher. É um processo silencioso, quase invisível, mas profundamente eficaz. Você não precisa se afastar fisicamente de tudo, nem apagar memórias, nem negar sentimentos. Você precisa retirar a energia emocional automática. Isso é maturidade energética. A energia não some, ela volta para você. E quando volta, você percebe algo importante. Você não precisava de mais força, precisava de menos dispersão. Este capítulo marca uma virada importante. A partir daqui, você para de se perguntar como ativar minha energia e começa a perguntar onde ela está sendo usada sem necessidade. Essa pergunta muda tudo, porque a resposta não exige esforço, exige honestidade. Onde você ainda se explica demais? Onde você ainda tenta provar algo? Onde você ainda revive o que já passou? Ali está a energia ocupada, e cada vínculo solto libera uma parte de você que parecia perdida. Nos próximos capítulos, você aprenderá como o silêncio, a presença e a reorganização interna liberam energia sem técnicas agressivas e sem desgaste. Porque a energia que você procura nunca esteve bloqueada. Ela apenas estava trabalhando para histórias que já não precisam mais de você. E quando você a chama de volta, ela responde, naturalmente. Capítulo 6. O papel do silêncio na reorganização quântica. Existe algo que a mente moderna evita a todo custo. Silêncio. Não o silêncio externo, mas o interno. A ausência de reação. A pausa entre um pensamento e outro. O espaço onde nada é pedido, ajustado ou forçado. Esse silêncio não parece produtivo, por isso é ignorado. Mas é nele que a reorganização acontece. O campo não se reorganiza quando você tenta controlar. Ele se reorganiza quando não há interferência. Toda técnica ativa parte do mesmo pressuposto oculto. Algo está errado e precisa ser corrigido. O silêncio parte de outro lugar. Nada precisa ser empurrado. E essa diferença é decisiva. O subconsciente não se ajusta quando está sendo pressionado. Ele se ajusta quando o ruído diminui. Porque o ruído é o que mantém os vínculos ativos. Pensar demais mantém conexão. Analisar demais mantém conexão. Explicar demais mantém conexão. O silêncio interno interrompe o fluxo automático que sustenta o entrelaçamento antigo. Por isso, ele reorganiza. Quando você para de reagir, o fio começa a perder energia. Quando você não responde ao pensamento com emoção, o nó interno afrouxa. O silêncio não cria nada novo. Ele permite que o sistema se reorganize sozinho. E isso é muito mais eficiente. A mente gosta de agir, porque agir dá a sensação de controle. Mas controle excessivo mantém tudo no lugar. É o paradoxo que quase ninguém aceita. Quanto mais você tenta ajustar o campo, mais você reforça a configuração atual. O silêncio não reforça. Ele desarma. Ele interrompe a repetição emocional que mantém os vínculos antigos vivos. No silêncio, o subconsciente não recebe instruções conflitantes, não recebe medo, não recebe expectativa, não recebe cobrança, recebe espaço, e espaço é reorganização.
Imagine um lago agitado. Se você entra tentando ajeitar a água, ela se agita ainda mais. Mas se você sai e permite que o lago fique em repouso, ele se torna claro novamente. O silêncio é isso. Não é ausência de pensamento forçada. É ausência de envolvimento. Pensamentos podem surgir, memórias podem passar, sensações podem aparecer, mas você não entra nelas. Você não responde, não explica, não reage. Esse não engajamento é o que reorganiza o campo. Porque o entrelaçamento se sustenta pela resposta emocional contínua. Quando não há resposta, não há combustível. E sem combustível, o vínculo enfraquece. O silêncio interno é profundamente desconfortável no início, porque ele expõe a dependência da mente por ruído. A mente foi treinada para acreditar que, se não estiver fazendo algo, está perdendo tempo. Mas o campo não responde à agitação. Ele responde à coerência silenciosa. É no silêncio que o subconsciente deixa de manter conexões desnecessárias, não porque foi instruído, mas porque não há mais motivo para sustentar. O silêncio não precisa de intenção clara. Ele precisa apenas de presença. Presença sem objetivo. E isso é raro. A maioria das pessoas silencia esperando algo em troca, esperando resposta, esperando sensação, esperando mudança imediata. Isso não é silêncio, é expectativa disfarçada. O silêncio reorganizador não espera nada. Ele apenas permanece, e essa permanência é o que permite ao campo se ajustar. O campo não precisa ser convencido, ele precisa de ausência de interferência. Quando você silencia internamente, várias coisas começam a acontecer ao mesmo tempo. Pensamentos perdem força, emoções passam mais rápido, o corpo relaxa sem esforço e, principalmente, a energia começa a se recolher dos vínculos antigos. Não porque você decidiu, mas porque não há mais estímulo. O silêncio é o único estado que não cria novos laços. Todo estado reativo cria vínculo. Todo estado silencioso dissolve. Por isso, nenhuma técnica ativa supera o silêncio profundo. Técnicas podem ajudar a entrar no estado, mas o estado em si é o que faz o trabalho. O erro é transformar o silêncio em tarefa. Quando você tenta silenciar direito, você cria ruído. O silêncio real acontece quando você para de tentar, quando você permite que o sistema fique sem comando por um tempo. É nesse espaço que o subconsciente reorganiza conexões sem resistência. Você não sente fogos de artifício, não sente êxtase, sente algo mais sutil, menos urgência, menos diálogo interno, menos peso, como se algo estivesse sendo desligado nos bastidores. E está. O silêncio não é passividade. É inteligência não interferente. É confiar que o campo sabe se reorganizar quando não está sendo empurrado o tempo todo. Este capítulo não te pede para praticar silêncio como método. Ele te convida a permitir pausas reais, momentos sem correção, sem intenção, sem ajuste, apenas estar e deixar que o campo faça o que sempre soube fazer quando você não atrapalha. Nos próximos capítulos, você verá o que acontece quando o silêncio começa a mudar o padrão de ligação do subconsciente e como essa reorganização se manifesta na vida prática. Porque quando o ruído cessa, o campo responde, não com barulho, mas com precisão. E isso muda tudo. Capítulo 7. Quando o subconsciente muda de vínculo, a realidade responde. Existe um momento específico em que tudo começa a mudar. Não é quando você decide, não é quando você entende. E definitivamente não é quando você se esforça mais. A mudança real começa quando o subconsciente troca o vínculo dominante. Antes disso, qualquer transformação é apenas tentativa. Depois disso, a realidade responde quase sem aviso. O erro é esperar um sinal externo para acreditar que algo mudou. O campo não funciona assim. Primeiro,
O vínculo interno muda. Depois, o mundo acompanha, sempre. O subconsciente não responde a argumentos lógicos. Ele responde a configurações de ligação. Enquanto ele estiver conectado ao mesmo padrão, mesmo que você queira algo diferente, a realidade continuará coerente com esse padrão. Mas, quando algo muda nesse ponto invisível, o campo começa a se rearranjar, não com espetáculo, com precisão silenciosa. Esse momento raramente é percebido de imediato. Na maioria das vezes, ele passa despercebido, porque não vem acompanhado de emoção intensa. Ele vem acompanhado de neutralidade. É quando algo que antes provocava reação simplesmente não provoca mais. Você percebe que um pensamento surge e não puxa emoção, que uma memória aparece e não pesa, que uma expectativa antiga não chama mais sua atenção. Esse é o sinal. O vínculo começou a perder prioridade, e quando o subconsciente deixa de sustentar um vínculo, ele automaticamente se reorganiza. Não porque decidiu conscientemente, mas porque não há mais energia circulando ali. O nó muda de lugar, e quando o nó muda, o campo precisa se ajustar, não por escolha, por coerência. O campo da realidade não é emocional. Ele é estrutural. Ele responde à configuração dominante do sistema interno. Por isso, a realidade começa a mudar antes mesmo de você perceber que mudou por dentro. As pessoas chamam isso de coincidência, de sorte, de acaso. Mas não é. É resposta. A resposta acontece quando o subconsciente deixa de reforçar um vínculo antigo e passa a sustentar um estado diferente. Esse estado não precisa ser positivo. Ele precisa ser estável. Estabilidade interna é o sinal mais forte que o campo reconhece. Quando você não oscila mais emocionalmente diante do mesmo estímulo, o vínculo perde função. E o campo reorganiza rotas. Você começa a notar pequenas mudanças, conversas inesperadas, convites que surgem sem esforço, situações que se resolvem sozinhas, pessoas que se afastam sem conflito, outras que aparecem sem planejamento. Nada parece forçado, porque não é. Quando o subconsciente muda de vínculo, a realidade não precisa ser empurrada. Ela se rearranja para manter coerência. Outro detalhe importante: esse momento não vem acompanhado de certeza absoluta. Muitas pessoas acreditam que sentirão quando algo mudar, mas o que se sente, na maioria das vezes, é apenas menos ruído, menos necessidade de controle, menos explicação interna, menos urgência, como se algo estivesse em ordem sem você precisar entender por quê. Esse é o novo vínculo se estabilizando. O erro é tentar acelerar esse processo. Quando você percebe que algo mudou e tenta confirmar, validar ou provar, você cria ruído novamente. E o ruído tenta reativar o vínculo antigo. Por isso, o momento mais delicado da mudança é logo depois que ela começa. É quando o silêncio precisa ser mantido, não silêncio externo, mas silêncio de interferência, deixar o campo ajustar sem puxar de volta. Esse é o ponto onde muitas pessoas sabotam o próprio avanço sem perceber. Elas sentem que algo mudou e correm para agir a partir da ansiedade antiga. Mas o vínculo novo ainda está se estabilizando. O subconsciente precisa de tempo para consolidar a nova ligação. Tempo sem drama, sem teste, sem cobrança. Quando isso é respeitado, a resposta externa se intensifica, não como milagre, mas como fluidez. A vida começa a responder com menos resistência. O que antes exigia esforço passa a acontecer com menos atrito. Não porque você se tornou mais forte, mas porque deixou de sustentar o vínculo errado. É importante entender: o campo não responde ao que você quer que aconteça. Ele responde ao que não precisa mais acontecer internamente. Quando algo deixa de ser necessário emocionalmente, ele deixa de se repetir externamente.
O subconsciente muda de vínculo quando você não precisa mais daquela configuração para se sentir inteiro. Enquanto algo é usado como compensação, o vínculo permanece. Quando deixa de ser usado, ele se dissolve. E o campo responde a essa dissolução. Por isso, a verdadeira mudança não é barulhenta. Ela é quase entediante no início. Você sente menos vontade de falar sobre o assunto, menos vontade de explicar, menos vontade de convencer alguém, inclusive a si mesmo. Esse é o sinal mais claro de que o vínculo mudou. A energia não está mais ali. E onde a energia não está, a realidade não insiste. Este capítulo marca o ponto em que você começa a entender algo essencial. A realidade não reage ao seu esforço. Ela reage à sua reorganização interna. Quando o subconsciente muda de vínculo, o campo responde. Sempre. Não porque você pediu, mas porque agora existe coerência. Nos próximos capítulos, você aprenderá como sustentar essa nova configuração sem ansiedade, sem controle, sem cair nos antigos padrões de interferência. Porque depois que o vínculo muda, o mais importante não é agir, é não atrapalhar. E isso é um novo nível de domínio. Capítulo 8. Como desfazer entrelaçamentos sem lutar. A maioria das pessoas acredita que para romper um vínculo é preciso força, força de vontade, força emocional, força espiritual. Mas toda força aplicada contra um vínculo o fortalece. Porque lutar é reagir, e reagir é alimentar. Você não rompe vínculos brigando. Você rompe quando a energia emocional deixa de circular. O erro começa quando você tenta se livrar de algo. Quanto mais você tenta se livrar, mais atenção você dá. E a tensão emocional é combustível. O entrelaçamento não se sustenta pelo pensamento em si. Ele se sustenta pela carga emocional associada ao pensamento. Sem carga, não há vínculo funcional. É por isso que algumas lembranças passam sem efeito algum, enquanto outras parecem sugar sua energia. A diferença não está no conteúdo, está na reação. O subconsciente não corta laços porque você decidiu. Ele corta quando não há mais resposta emocional automática. Isso exige algo que a mente odeia: não fazer nada, não responder, não justificar, não explicar, não lutar. Quando um pensamento surge e você entra em discussão interna, o vínculo se reforça. Quando uma memória aparece e você tenta entendê-la ou consertá-la, o fio se mantém ativo. Mas quando você observa sem se envolver, algo começa a mudar. O entrelaçamento enfraquece porque não recebe energia. Desfazer sem lutar não significa ignorar. Ignorar é empurrar para baixo. E o que é empurrado retorna com mais força. Desfazer sem lutar é permitir a presença sem resposta. Você vê o pensamento, sente a emoção, percebe a memória, mas não entra, não reage, não constrói narrativa, não busca solução. Esse espaço é desconfortável no início. A mente foi treinada para agir sempre que algo surge, mas a ação automática é o que mantém os laços. O silêncio consciente é o que os dissolve. Quando você não reage, o subconsciente não recebe sinal de continuidade. E sem continuidade, o vínculo começa a perder prioridade, não imediatamente, mas consistentemente. É assim que vínculos antigos desaparecem sem confronto. Eles simplesmente deixam de ser relevantes. Outro erro comum é tentar substituir um vínculo por outro rapidamente. Trocar uma obsessão por outra, uma expectativa por outra, uma esperança por outra. Isso não libera energia, apenas muda o ponto de fixação. O verdadeiro desfazer passa por um período de neutralidade, um espaço onde nada ocupa o lugar. Esse vazio assusta porque parece perda, mas não é. É reorganização. O subconsciente precisa desse espaço para soltar sem criar novas amarras. Quando você suporta esse intervalo sem preenchê-lo com distração emocional, o entrelaçamento se desfaz.
E a energia retorna, não como empolgação, mas como presença. Você se sente mais inteiro, menos dividido, menos puxado por dentro. Esse é o sinal. Desfazer sem lutar também exige parar de contar a mesma história. Toda vez que você narra algo com emoção intensa, o vínculo é reativado. Mesmo que a história seja verdadeira, mesmo que seja dolorosa, enquanto ela é contada com carga emocional, ela continua ativa no campo. Soltar não exige esquecer, exige neutralizar a carga. Você pode lembrar sem se definir pela lembrança. Pode reconhecer sem se envolver. Esse é o ponto de maturidade energética. Outro aspecto essencial: não tentar se libertar rápido demais. A pressa é reação, e reação reforça. Desfazer vínculos é um processo de retirada gradual de energia. Cada vez que você não reage, um pouco mais de energia retorna. Cada vez que você não entra no drama interno, o fio enfraquece, até que um dia ele simplesmente não puxa mais. Você percebe que algo que antes dominava seus pensamentos agora passa quase despercebido. Esse é o rompimento real, sem briga, sem cerimônia, sem esforço. A mente adora marcos dramáticos, mas a libertação verdadeira é silenciosa. Você não percebe quando aconteceu, só percebe que acabou. Este capítulo te convida a uma postura radicalmente diferente. Não lutar contra nada, não porque você se rendeu, mas porque entendeu como os vínculos funcionam. O entrelaçamento não resiste à ausência de reação. Ele só existe enquanto há resposta emocional. E quando você retira essa resposta, ele se dissolve naturalmente. Nos próximos capítulos, você aprenderá como sustentar esse estado sem cair na armadilha de substituir um vínculo por outro e como usar o entrelaçamento consciente sem gerar novas prisões internas. Porque o verdadeiro poder não está em vencer batalhas internas, está em não precisar mais lutar, e isso é liberdade real. Capítulo 9. O entrelaçamento consciente. Usar sem forçar. Existe um momento na jornada em que a pessoa finalmente entende como o entrelaçamento funciona. E, justamente por isso, corre o risco de errar de novo. Não por ignorância, mas por excesso de tentativa. Depois que você percebe que o vínculo interno influencia o campo, surge a tentação de operar isso o tempo todo, de ajustar, de observar demais, de tentar manter tudo alinhado. E é aqui que muitos se desgastam. Entrelaçamento consciente não é controle constante, é presença estável. O erro é confundir consciência com vigilância. Vigilância gera tensão. Tensão gera interferência. Interferência enfraquece o vínculo saudável. O entrelaçamento consciente não funciona quando você tenta operar o campo a cada pensamento. Ele funciona quando você não abandona o estado interno, mesmo sem resultado imediato. Usar sem forçar significa algo simples e difícil. Não voltar ao antigo padrão emocional quando nada parece estar acontecendo. A maioria das pessoas só sustenta um estado interno quando há confirmação externa. Quando algo dá certo, elas se mantêm centradas. Quando algo demora, elas oscilam. Essa oscilação quebra o entrelaçamento consciente, porque o campo não responde à empolgação passageira, ele responde à estabilidade silenciosa. Operar o vínculo interno não exige esforço ativo, exige coerência prolongada. Você não precisa pensar no que quer o tempo todo. Precisa apenas não cair de volta no estado que te conectava ao que você não quer. Isso é maturidade energética. Entrelaçamento consciente é saber quando não mexer, quando não analisar, quando não interpretar sinais, quando não criar histórias. A obsessão nasce quando você tenta garantir resultado, mas garantir resultado é desconfiança do próprio processo. E desconfiança muda a frequência.
O campo percebe imediatamente quando o estado interno deixa de ser estável e passa a ser ansioso. Ansiedade não conecta, ela fragmenta. Por isso, o uso consciente do entrelaçamento passa por um ponto essencial: aceitar o intervalo. Todo entrelaçamento real possui um intervalo silencioso entre a reorganização interna e a resposta externa. Esse intervalo não é erro, é ajuste fino. O campo está reorganizando caminhos, encontros, tempos e circunstâncias. E isso não responde à pressa humana. Quando você respeita esse intervalo, o vínculo se fortalece. Quando você tenta encurtá-lo, você interfere. Interferir não acelera, complica. Outro erro comum é tentar sentir algo o tempo todo. Sensação constante é vício emocional. O entrelaçamento consciente não depende de sentir bem. Depende de não se desorganizar quando não sente nada. Neutralidade é um estado avançado. Poucos reconhecem isso. Quando você consegue permanecer neutro sem cair em dúvida, o vínculo se estabiliza profundamente. O campo responde melhor à neutralidade do que à euforia, porque neutralidade é a ausência de conflito interno. Outro ponto crucial: entrelaçamento consciente não é criar um vínculo único e fixo. É permitir que o vínculo se ajuste conforme você muda. Se você tenta fixar uma imagem rígida de futuro, você cria resistência. O campo responde melhor quando o estado é claro, mas flexível. Você sabe quem está sendo, mas não exige que a realidade chegue por um caminho específico. Isso elimina desgaste. O subconsciente opera melhor quando não está sendo pressionado a dar resultado. Ele sustenta o vínculo quando o estado é vivido como natural, não como estratégia. O momento em que o entrelaçamento consciente se torna realmente poderoso é quando você percebe que não precisa mais pensar sobre ele. Você vive de um certo lugar interno e deixa o campo fazer o resto. Sem cobrança, sem expectativa tensa, sem checagem constante. A energia flui melhor quando não está sendo observada o tempo todo. Observar demais cria contração. Confiar cria espaço. Usar sem forçar também significa saber quando recuar. Quando você percebe que está tentando demais, é sinal de que o antigo padrão quer reassumir controle. Nesse momento, o gesto mais consciente é parar, silenciar, voltar ao corpo, voltar à presença. Não para corrigir nada, mas para não reforçar o desgaste. Entrelaçamento consciente não te transforma em operador da realidade. Te transforma em alguém coerente internamente. E coerência é o maior sinal que o campo reconhece. Quando você vive sem contradição interna, a realidade se alinha sem resistência. Não porque você fez algo certo, mas porque parou de fazer algo errado. Este capítulo marca um ponto importante. Você não precisa mais lutar para sustentar o novo. Você só precisa não abandonar. Não abandonar o estado. Não abandonar a presença. Não abandonar a neutralidade. O entrelaçamento consciente não exige prática intensa. Exige fidelidade silenciosa. E quando essa fidelidade se instala, o desgaste desaparece. Você não se cansa mais tentando mudar a vida, porque já não está mais brigando com o campo. Você caminha, o campo acompanha, sem esforço, sem obsessão, sem desgaste, e isso é domínio verdadeiro. No próximo e último capítulo, você verá o que acontece quando essa forma de operar se torna permanente e porque, depois disso, não há retorno ao modo antigo de existir. Porque uma vez que o entrelaçamento se torna consciente, você nunca mais negocia com a própria vida. Capítulo 10. Depois que a energia desbloqueia, nada volta ao normal. Existe um momento em que não há mais técnica, não há mais método, não há mais busca, porque algo essencial já aconteceu. A energia que estava ocupada voltou, e quando ela volta, não é possível fingir que nada mudou. Esse é o ponto sem retorno. Não porque tudo ficou perfeito,
mas porque o subconsciente reconheceu um novo campo. E depois disso, voltar ao antigo modo de existir se torna impossível. O desbloqueio da energia não vem como um evento grandioso. Ele não anuncia sua chegada, não pede atenção. Ele se revela por contraste. Você percebe que não consegue mais reagir como antes, que certas discussões perderam sentido, que antigos medos já não encontram espaço interno, não porque você os venceu, mas porque não há mais energia disponível para eles. A energia voltou para você. E agora ela responde ao presente, não ao passado. O subconsciente reconhece um novo campo quando percebe que não precisa mais sustentar antigos vínculos para manter identidade. Isso é crucial. Durante muito tempo, sua identidade esteve amarrada a laços antigos. Você era quem lutava, quem se explicava, quem resistia, quem tentava. Essas identidades exigiam energia constante. Quando a energia retorna, essas identidades colapsam. E isso pode causar estranhamento. Você se pergunta, quem eu sou agora que não preciso mais disso? Esse vazio não é perda, é liberdade. O ponto sem retorno acontece quando o subconsciente entende que o novo estado é mais eficiente do que o antigo, mais silencioso, mais estável, menos custoso. O subconsciente não muda por ideologia, ele muda por economia energética. Quando ele percebe que manter o novo campo exige menos esforço interno, ele não volta atrás, porque voltar seria desperdício. É por isso que, depois do desbloqueio, certas coisas simplesmente não funcionam mais. Forçar pensamento positivo não funciona. Entrar em drama não funciona. Criar expectativas ansiosas não funciona. Tudo isso parece pesado demais. Não porque você se tornou melhor, mas porque se tornou mais inteiro. Energia inteira não aceita fragmentação. Você passa a sentir quando algo tenta te puxar de volta e automaticamente não entra. Não por disciplina, por falta de interesse energético. Isso é maturidade do campo. O subconsciente reconhece o novo campo quando você começa a agir diferente sem esforço consciente. Você diz não com naturalidade. Se afasta sem culpa. Escolhe sem explicar. Essas atitudes não vêm de coragem, vêm de coerência energética. A energia que voltou não quer mais ser desperdiçada, e o subconsciente respeita isso. Outro sinal claro do ponto sem retorno é a perda da necessidade de provar. Você não sente mais vontade de convencer ninguém, nem de explicar seu processo, nem de justificar suas escolhas. Explicação é gasto energético, e agora você sente o custo disso. O novo campo é silencioso. Ele não grita, não anuncia, não se defende. Ele simplesmente existe, e o campo da realidade responde a isso. Não com explosões, mas com alinhamento. As coisas começam a acontecer sem a sensação de luta constante. Problemas ainda surgem, desafios ainda aparecem, mas eles não drenam como antes, porque não encontram mais energia presa ao passado para se alimentar. Você resolve, ou deixa passar, sem drama. O ponto sem retorno não é a ausência de dor, é a ausência de apego à dor. Você sente, mas não se identifica. E quando não há identificação, não há vínculo. O desbloqueio energético não te transforma em alguém iluminado. Te transforma em alguém não entrelaçado ao que não precisa mais. E isso muda tudo. O subconsciente reconhece o novo campo quando você para de negociar consigo mesmo, quando para de se prometer que um dia vai mudar, quando para de se sabotar com concessões internas. Você simplesmente vive de outro lugar. E isso não volta atrás, porque agora você sabe como os vínculos se formam, sabe como se desfazem, sabe o custo de sustentá-los, e quem sabe disso não consegue mais fingir ignorância. O antigo modo de existir passa a parecer pesado, barulhento, caro demais.
E o subconsciente não escolhe o que custa mais quando já experimentou o que custa menos. Esse é o verdadeiro encerramento do processo. Não um final feliz, mas um final lúcido. Você não se sente eufórico, se sente estável, não se sente poderoso, se sente inteiro. E isso é muito mais difícil de perder. Este livro não te ensinou a criar algo novo. Ele te mostrou como parar de sustentar o que não precisava mais existir. E quando isso acontece, a energia volta. E quando a energia volta, o campo muda. E quando o campo muda, não há retorno ao antigo estado. Porque agora o subconsciente sabe que existe outra forma de existir. Mais silenciosa, mais leve, mais verdadeira. E depois que ele reconhece isso, nada volta ao normal. Porque o normal era estar entrelaçado demais. E agora você não está mais. Quando você solta o que já não precisa, a vida não precisa mais insistir. Se este livro encontrou você até o fim, é porque sua energia já não busca respostas comuns. Inscreva-se no canal O Livro Escondido para continuar acessando livros que não ensinam, apenas lembram. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários apenas uma palavra: livre. Não para o algoritmo, mas para marcar o momento em que algo deixou de te prender.